medicina chinesa, ela tem uma abordagem diferente ao ser humano, o que passa a ser vantajoso para a gente que estuda, porque a gente acaba entendendo as emoções, os nossos padrões, as nossas doenças de uma forma diferente e, porém, complementar à da medicina ocidental e à psicologia ocidental. Então, um exemplo a gente entende que o ser humano não é separado, né, na medicina chinesa, a gente entende tudo de forma integrada. Então, eles até provocam, eles colocam que as emoções, elas estão na origem de todas as doenças ou as disfunções de saúde. Então, por exemplo, um entorse no tornozelo que você possa vir a ter, provavelmente tem uma emoção associada. Você estava preocupado com alguma coisa e aí ficou cansado da preocupação, e essa fadiga pode fazer com que você perca o controle, né, da própria passada, do próprio caminhar, enfim. Então, um outro exemplo que a professora Elizabeth Rochat traz pra gente é de uma pessoa, uma menina que tem o desejo de sair, ser atraente numa balada, e tá maior frio lá fora, mas mesmo assim ela prefere colocar aquela blusinha curtinha, uma sainha lá para baixo do umbigo e deixar bem a região dos rins, né, à mostra pra gente na medicina chinesa, para receber vento frio. Foi esse desejo de ser atraente, essa vontade que tem dentro dessa pessoa, que faz com que ela se exponha num vento frio e fique resfriada, gripada ou possa ter alguma outra questão. A emoção nos distrai da realidade, principalmente a emoção quando exagerada. Ela ocupa uma grande parte do nosso espaço presente, que ela não deixa espaço para a percepção da realidade, do que está acontecendo e lidar com isso, para a percepção do outro, para a percepção do momento. A gente fica distraído. E isso é um dos pontos relevantes quando a gente vai estudar os textos clássicos chineses, até os não médicos. A gente entende que toda distração de realidade é muito perigoso. Se eu não percebo adequadamente o outro, a situação, como que eu vou agir no mundo? Se eu estiver muito brava com alguma injustiça que eu estou vivendo, como que eu vou me posicionar com o outro? Por isso que a medicina chinesa fala muito de fazer um trabalho interior. Se a gente faz esse trabalho, esse cultivo interior, é aí que a gente consegue moderar, harmonizar as nossas emoções, entendê-las, saber por que elas foram acionadas, saber as formas de canalizá-las, como endereçar, que isso é validar a si mesmo, validar a verdade interior e, de fato, equilibrar, porque daí isso alivia. Uma vez que eu endereço, eu estou aliviando a minha emoção. E, ao mesmo tempo, ter essa sabedoria de manter e cultivar um espaço vazio interior. É a partir desse lugar, desse espaço interior, que a gente consegue atingir a nossa maior potência enquanto ser humano. A gente entende que moderar, aqui no Ocidente, moderar, diminuir as emoções, é como se a gente fosse diminuir a nossa vitalidade. E é isso que a medicina chinesa mostra com essas ferramentas, com essas filosofias, que na verdade é o contrário. A gente atinge a nossa maior potência quando a gente tem essa moderação e esse equilíbrio. Um exemplo é a minha paciente Ju, que eu atendo há algum tempo, e ela sofreu muita violência familiar durante a infância, adolescência e juventude dela, e ela engravidou de um namorado e foi morar junto com ele. Na vivência com o namorado, ela sofria também algumas violências, e ela ficava indignada, injustiça, com aquele sentimento de injustiça, querendo alguma defesa, querendo ser ouvida, querendo ser respeitada, mas como nem na casa dela ela aprendeu alguma referência de como lidar com isso, ela só conseguiu nas sessões de terapia ter algum direcionamento, entendimento do que é que acionava tanta raiva dentro dela. Ela só tinha muita raiva, só que era muita raiva não discriminada. Ela não sabia pôr em palavras todos os níveis de inconformidade. Essa paciente não foi atendida com acupuntura, né? Eu atendi como psicóloga,
mas é mais para ilustrar esse espaço da emoção, que quando a emoção é muito intensa, às vezes a pessoa não consegue lidar com ela e gerenciá-la, e perde a percepção da realidade. Porque é isso, na verdade, ela não percebia direito, efetivamente, o que os outros faziam, ela só tinha também uma raiva muito grande da vida, às vezes até de si mesma, ela se sentia muito insegura, ela achava que a responsabilidade de tudo que acontecia, muitas vezes era por ela fazer tudo errado. E uma vez que ela foi entendendo, ganhando esse conhecimento e expressando a sua raiva no diálogo com essas pessoas, e ao mesmo tempo falando com clareza e fatos reais, esses outros não tinham nem como contra-argumentar. Eu digo esses outros que ainda exercem violência e injustiça com ela. E hoje em dia, ela consegue estar sustentada na realidade, e é isso que traz essa percepção fina dela do que o outro está fazendo, o que é responsabilidade minha e do outro. Quando eu erro, eu consigo me bancar, não ficar totalmente insegura e achando que eu sou a culpada de tudo. Eu consigo endereçar também o erro do outro, onde o outro falhou, o que o outro deve fazer. Isso é usar a raiva em equilíbrio, em assertividade. Às vezes, um outro exemplo para falar disso, de quando a emoção nos distrai da realidade, eu tô falando da raiva, mas às vezes a própria alegria. Estar muito feliz também pode me desconectar da realidade ou fazer com que as pessoas percam a cabeça. Então, por isso que eu falei num vídeo anterior que quando se trata de emoção, uma das contribuições da acupuntura é sempre pensar em moderação. E para isso sempre menos é mais.